alguns segundos você consegue fechar os teus olhos. Graça e paz, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem. Então vamos lá para mais um dia, né, com a nossa jornada aqui no livro de Lucas. Espero que você esteja aprendendo bastante coisa aqui junto com a gente, né? Você que está aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo, né? E vamos esperar mais uns minutinhos aí. Esse vídeo aqui, ele está sendo gravado até, né? Mas eu quero que pareça que esteja ao vivo para que você se sinta mais em casa, ambientado, né? Geralmente a gente está aqui ao vivo todas as segundas-feiras, mas por conta de uma viagem, assim como eu avisei na última live, essa aqui vai ficar gravada, tá? Eu vou liberar para você na segunda-feira, assim como Lucas 16 também, amém? Mas mesmo assim, não deixe de participar, deixe nos comentários se houver alguma dúvida, né? Se você tiver alguma dúvida em alguma parte, ou algo a acrescentar também, que você está vendo, está aprendendo, está estudando. Tá? O interessante aqui é você pegar o capítulo durante a semana. Então o ideal era você já ter lido, né, o capítulo 15, para você já ter uma visão geral do que se trata esse capítulo. E sem mais delongas, vamos fazer a nossa oração como de costume, para que o Espírito Santo conduza esse momento, e já vamos direto para os slides. Amém? Senhor amado, Pai querido, agradeço ao Senhor, Pai, grandemente, tudo que o Senhor tem feito até aqui. Entrego, Pai, a vida de cada irmão que vai assistir esse vídeo agora ou depois. Pai amado, que o Senhor possa abençoar a vida deles, Pai, de cada um deles que estão aqui. Também que eles possam crescer em entendimento, Pai. Eu sempre que isso que nós pedimos aqui nessa nossa reunião, nesse nosso encontro, sempre para que o Senhor conduza a nossa estruturação, para que o Senhor construa o nosso entendimento, para que a gente consiga enxergar a Tua obra nas Escrituras, para que a gente consiga conhecer o Teu caráter, Jesus amado. Que o Senhor possa se mostrar cada dia mais a nós de uma maneira mais profunda, Jesus. Abençoa cada um, cada família aqui representada. É que eu te peço, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui do meu computador contigo, tá? E você vai acompanhando aí, tá? Para a honra e glória de Deus. Deixa eu só tirar uma mensagem que apareceu aqui. Deixa eu acompanhar aqui também. Só abrir aqui. Para poder tentar acompanhar aqui ao vivo, ver se está alguma coisa de errado, né? Se está tudo ok. Tá? Deixa eu só abrir aqui. Amém? Então vamos lá. A gente vai para o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Um capítulo onde a gente vai ver uma trilogia, vamos dizer assim, né? Aqui a gente vai ver 3 parábolas que se complementam, que se completam. 3 palavras que cada uma delas carrega uma mesma mensagem, vamos dizer assim, de perspectivas e óticas diferentes. Então aqui vai ser bem interessante. Então vamos lá, né? Acompanha aí nessa jornada. A gente vai fazendo umas pausas, tá? Então você que está chegando aqui a primeira vez, né? É sempre bom relembrar que os personagens a gente tenta colocar em azul, em destaque. Os lugares a gente coloca num verde. Aquilo que é importante você saber a gente coloca em amarelo. Os pontos que você precisa ter bastante atenção, que pode ser tanto uma doutrina quanto uma correção de Cristo Jesus, a gente coloca em vermelho, tá? Então para a gente dar aquele pontapé inicial já, a gente vai ver já a parábola da ovelha perdida, Márcio. Então aqui a gente vai ver 3 parábolas. Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, tá? O filho perdido. Se a gente pode dizer assim, para manter uma ordem. Então a gente vai ver uma trilogia aqui de 3 parábolas, né? Que elas vão se complementar, vamos dizer assim, tá? Então eu quero trazer a percepção que eu tive, né? E também aquilo que teologicamente alguns já seguem essa linha, essa visão. E você fica com mais esse ponto, com essa ótica, se você já viu essas ministrações. Acredito que você já ouviu muito falar sobre essa ministração. Em algum momento da tua vida você já ouviu falar ou sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma, do filho pródigo. Eu já ministrei muito sobre o filho pródigo.
não só uma vez, mas diversas vezes. É uma passagem que fala muito comigo, né, sobre o resgate, mas enfim, vamos lá, sem mais delongas, para o versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, só recapitulando, a gente já viu isso aqui ao longo da nossa jornada, tá? Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos da época de Jesus, mas não somente isso, eles eram judeus que prestavam serviço para o Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo, tá? Então, eles eram bastante criticados pelos judeus e principalmente pela cúpula religiosa também. Pecadores para o ouvir, então eram pessoas com diversos tipos de pecados. Então esse era o público que se achegou a Cristo Jesus. Então a gente viu que Jesus estava numa janta no capítulo anterior, na casa de um dos principais dos fariseus, onde ele trouxe várias doutrinas sobre o reino de Deus. E agora a gente vê que publicanos e pecadores chegam para ouvir eles. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Isso aqui não é novidade para ninguém, amado. A gente já vê que o contexto religioso da época não aceitava Jesus, não tinha uma boa recepção com Cristo Jesus, a grande maioria deles. E o tempo inteiro eles estavam tentando levantar provas para o acusarem, né, para que tivesse uma forma de o prenderem ou matá-lo, né? Mas o tempo inteiro eles queriam acabar com Cristo Jesus, estavam sempre o cercando. Então fica atento nesse detalhe. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo, então ele recebe uma crítica dos fariseus, ele comia com pecadores e publicanos, e Jesus traz uma parábola, tá? E agora a gente vai ver quais são os conceitos que essa parábola aborda. Aí ele diz: Que homem dentre vocês, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. E chegando à sua casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, nesse primeiro momento, baseado no público que estava escutando Jesus, a gente consegue ver que essa ovelha desgarrada, no contexto aqui da época, era justamente os publicanos, os pecadores, tudo aquele que eram rejeitados pela sociedade judaica, tá? Estava na figura dessa ovelha perdida. E aqui ele fala que ela vale mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui se enquadrava todo o contexto judaico-religioso da época. Ou seja, esses 99 que se achavam justos, que não aceitaram o ministério de João Batista, que era um ministério de arrependimento, que precedeu o ministério do Messias, que precedeu o ministério de Jesus Cristo, eles estavam representados por essas 99. E aqui eu trouxe alguns detalhes do contexto cultural, eu até fiz um resumo, que eu estava lendo um material sobre isso, eu quero ler para você, que diz assim: é muito provável que pela quantidade do rebanho, o pastor referenciado na parábola era contratado por uma família nobre, ou seja, alguém com dote, e pelo número das ovelhas, bem provável, embora não explícito no texto, que havia mais de um pastor, considerando que, geralmente, no contexto cultural da época, um pastor cuidava de um rebanho de 20 a 30 ovelhas. Outra possibilidade é que o rebanho pertencia a vários donos que faziam parte de uma mesma vila ou aldeia, que era costumeiro da época, pois geralmente uma família média possuía de 5 a 15 ovelhas. Ou seja, nessa parábola, o dono das ovelhas, tá, era alguém muito rico, que possuía muitas posses, se ele fosse dono das 100. Mas também a gente tem que considerar que poderia ser o rebanho de uma certa vila ou aldeia, ou seja, todos se reuniam, angariavam recursos, né, e sustentavam um pastor que cuidariam desse rebanho. E deveria ser mais de um pastor, tá? Se for olhar aos olhos humanos do contexto cultural da época, porque um pastor tinha a capacidade de controlar de 20 a 30 ovelhas, tá? Então, um rebanho com 100 ovelhas era um rebanho consideravelmente grande, tá? Então, esse detalhe é importante para você entender com maior detalhes as figuras que compõem essa parábola que Jesus contou, tá? Nós sabemos que a Bíblia nos afirma que Jesus é o bom pastor. Existem várias passagens que vão falar que Jesus é o bom pastor e ele mesmo se dá esse título de o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. Que quem é o dono é o Pai, que ele fala: a mim me deu.
Todos aqueles que o Pai me deu, nenhum desses eu perdi. Ou seja, todas as ovelhas que o Pai deu a Cristo Jesus, ele não perdeu nenhuma. Ele fala isso em João, se eu não me engano, só não lembro o capítulo agora, a passagem exatamente. Mas em João ele retrata justamente sobre isso, dele ocupando essa figura do bom pastor. Amém? Então Jesus está cumprindo esse papel e aqui ele conta essa parábola, que na verdade retrata esse cenário que a gente acabou de ver inicialmente. Os fariseus criticando Jesus por receber publicanos e pecadores. Ele está dizendo assim, ó, eles estão se arrependendo, né? E o céu se alegra pelo arrependimento deles, porque eles estão cedendo a ouvir essa doutrina e deixando essa doutrina fazer transformação na vida deles. Coisas que os fariseus rejeitavam. Então, Jesus está trazendo esse ensinamento para eles. Guarda isso no teu coração. Beleza? Então agora a gente vai já em seguida, Jesus já conta outra parábola. A parábola da dracma perdida. A dracma, para quem não sabe, era uma moeda que ela tem origem persa, tá? Mas que os gregos aderiram a essa dracma. Ela equivalia basicamente ao denário romano, tá? Então ela equivalia a um dia de trabalho. A gente vai ver isso, vamos lá. Vamos ver a parábola, depois a gente para e faz uns comentários sobre. Diz assim, ó. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas... Então Jesus encerra a parábola da ovelha perdida e ele já começa a contar outra parábola, que diz: uma mulher tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, ou seja, a lamparina, que a gente já conhece bem do contexto, a lamparina de barro, e varre a casa e busca com diligência até achar, ou com cuidado. E achando-a, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Jesus aqui está trazendo justamente esse conceito do pecador que se arrepende, tanto no da ovelha perdida, quanto da dracma perdida. Consegue entender? Ou seja, a dracma se perdeu aonde? Dentro de casa. A ovelha se perde aonde? Num lugar deserto. Porque o rebanho ficou num lugar deserto e ele foi atrás. A ovelha é um animal que não enxerga muito bem, ela não tem uma visão de longo alcance. Ou seja, ela é totalmente dependente de um pastor, ter um pastor guiando ela. Guarda isso. Isso é muito forte. Então é um animal que fica totalmente indefeso se ele não estiver junto do rebanho. Então o fato dessa ovelha se perder é algo muito importante também do contexto cultural que eu não anotei, mas que eu lembrei agora. É que quando o pastor perdia a ovelha, ele tinha que prestar conta aos donos da ovelha. Então era bem provável que essas ovelhas, esse rebanho, não eram deles. Ou seja, se ele não fosse atrás, ele tinha que trazer os pedaços da ovelha, mostrando que ela foi, devorada por algum animal selvagem, para comprovar que a ovelha não tinha sido vendida por ele. Então, como ela se perde, ele dá muita ênfase em ir atrás. Então, no contexto cultural da época, ocorria bem dessa forma, Márcio. Outro detalhe muito importante que a gente vai ver é que as casas, os pisos não eram pavimentadinhos como a gente tem hoje. Eles possuíam muitas fissuras. O terreno era muito irregular nas casas. Ou seja, o chão batido era muito simples de você perder uma moeda. E bem provável que ela fazia parte de outras 10 moedas. Então, bem provável que isso aqui era uma dracma que fazia parte de um dote que essa mulher recebeu quando ela casou. Então, ela teve por herança, tá? Então, ela fazia parte dessas 10 dracmas, tá? Que na época, bem provável que era a composição de um dote que essa mulher recebeu. Então era algo que tinha um valor para ela especial, um valor emocional. Guarda isso. Ó, botei justamente aqui os comentários resumidos para você. Ó. A dracma era uma moeda de prata de origem persa, mas que foi incorporada pelos gregos em sua cultura, assim como o denário, moeda romana, equivalia a um dia de trabalho. Não conseguimos precisar exatamente o que essa moeda representava para essa mulher. Existem muitas especulações, coloquei aqui para você. Alguns acreditam que essa moeda era um dote pelo fato dessa dracma fazer parte de um montante de 10 dracmas, de 10 moedas. E aqui eu trouxe um pouco mais sobre o contexto das casas. As casas da época não possuíam muita iluminação, só tinha uma janela para circular o vento, que era na parte superior, não existiam nas janelas laterais, vamos dizer assim. Existia apenas uma fresta na parte superior para a circulação do vento. Esse detalhe torna desafiador encontrar uma moeda numa casa que tinha muitas brechas no chão, pois existiam muitas irregularidades no piso, como eu havia comentado anteriormente. Tá? E não só isso, a iluminação era precária.
ou seja, era necessária a ajuda de uma lâmpada, e ela precisava varrer para levantar o pó, tirar a poeira, com o intuito e com a esperança de achar essa moeda. Então era muito difícil esse desafio, que pra gente hoje, se a gente perder uma moeda dentro de casa, é simples de achar. Às vezes a gente tem cerâmica no chão, né, o piso mais liso, né, enfim, dependente do seu piso, porcelanato, enfim. Hoje é mais simples, uma tarefa mais simples, né, cair debaixo de um objeto cai debaixo do sofá, tu já levanta o móvel, é mais fácil de você conseguir enxergar, a iluminação também é melhor, mas na época era um grande desafio. E até eu coloquei para você aqui de uma das bíblias de estudo que eu tenho, é um comentário que diz: as 10 moedas de prata em grego, dracmas, equivaliam a um salário, aquilo que eu já comentei do lado, tá? E acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira. Na Palestina, as casas eram mal iluminadas, como a gente já comentou, e normalmente tinha pisos de terra ou de pedra. Não seria nada fácil encontrar uma moeda pequena, aquilo que nós já comentamos, tá? E logo em seguida já termina a parábola da dracma, e aqui tem a parábola mais longa que Jesus conta, tá? Que surge somente no livro de Lucas, que é a parábola do filho pródigo, beleza? Somente Lucas retrata essa parábola aqui. E a gente vai dar um tempo maior para ela, tá? Todas que a gente viu até agora se tratavam o quê? Do pecador que se arrepende, do filho que retorna, que a gente vai ver agora. Ou seja, Jesus está sempre dizendo que há uma grande alegria no reino de Deus quando um pecador se arrepende do seu mau caminho. Esse é o conceito principal, tá? A mensagem principal, sem alegorizar figuras, sem alegorizar como é que eu posso dizer? As figuras das parábolas, tá? Sem a gente alegorizar, essa é a mensagem principal que as parábolas querem trazer, beleza? E agora a gente vai ver a última, que é a mais longa, dessa que a gente vai dar um pouquinho mais de atenção, que é a parábola do filho pródigo, muito conhecido por todos nós, amém? Assim eu creio. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Guarda isso. Então essa primeira parte a gente vê que o filho mais novo ajuntou tudo que pediu a parte da herança dele, aquilo que valia para ele, e foi para uma terra longínqua e viveu dissolutamente, ou seja, uma vida nos seus devaneios. Tá? Então aqui eu trouxe um pouco mais do contexto cultural referente à herança, só para você entender algumas coisas. Então aqui a gente deve ressaltar alguns pontos importantes relatados nesse primeiro trecho dessa parábola. O primeiro detalhe é a questão da herança. A lei de Moisés previa que o filho mais velho tinha direito à porção dobrada. Isso está lá em Deuteronômio 21, 15 ao 17. Vamos abrir? Deuteronômio 21, do versículo 15 ao 17. Olha aqui, o direito do primogênito. Quando o homem tiver 2 mulheres, uma quem ama e outra quem aborrece, a amada e a aborrecida lhe derem filhos, o filho primogênito for da aborrecida, ou seja, que ele gosta menos, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura, essa aqui é o direito de primogenitura, ao filho da amada, adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito. Ou seja, que ele nasceu primeiro, ele tem um direito de porção dobrada. A gente vai ver isso no versículo 17. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. Todo o patrimônio era porção dobrada ao primogênito. Porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Ou seja, isso era previsto na lei de Moisés, amados. Então o filho primogênito, ele tinha de porção dobrada. Ou seja, o filho pródigo não levou metade de tudo que tinha, ele levou 1/3. Porque o seu irmão mais velho tinha direito o quê? De porção dupla, porção dobrada. Eu até coloquei aqui para vocês. Outro fato que devemos observar é que pedir parte da herança com o pai ainda vivo, olha, isso aqui é algo muito importante que a gente passa batido, tá? Porque hoje o nosso é algo que parece soar simples, né? Nesse mundo sem regras, sem princípios, sem valores. É algo simples. Vou pedir a herança do meu pai e depois que ele partir, ele não me dá nada. É simples de resolver. Mas para a época não, tá?
Ou seja, pedir a herança com o pai dele ainda vivo era uma grande desonra ao pai. Tá? E apontava que o fato de o pai ainda estar vivo estava atrapalhando seus objetivos. É como se ele dissesse, poxa, eu queria que o senhor tivesse morto, para que eu tivesse logo a minha herança para eu viver do meu jeito, da minha forma. Então, demonstrava um certo desprezo desse rapaz para com o pai dele e uma certa indiferença. Consegue enxergar isso? Ou seja, a herança era algo que ele receberia após esse senhor falecer, após o pai falecer. Não sabemos a idade dele exata, mas ele quis antes, ou seja, ele queria desfrutar antes. Então ele não se importava com a vida do pai, ele queria somente o valor patrimonial e viver a vida ao seu bel prazer, da sua maneira, como se estivesse na casa do pai fosse algo ruim. É isso que essa parábola de início já nos traz, tá? Um certo desprezo desse rapaz e uma certa inconsequência, tá? Por parte dele, desse mais moço. Então guarda isso no teu coração, porque isso faz diferença na hora da gente interpretar a parábola, beleza? Vamos dar com prosseguimento. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Amados, eu não vou abrir o texto com... Vamos abrir sim. Vamos abrir aqui Levítico, a gente está com tempo. Vamos abrir Levítico 11. Eu não ia abrir. Só para você ver o que a lei de Moisés previa sobre o porco. Tá? 11, 7 e 8, né? Ó. Então aqui ele vai trazer uma série de animais que os judeus poderiam ou não comer. Tá? Então Levítico 11, 7, o porco vai se enquadrar nisso como um animal impuro. E a gente vai ver aqui, ó. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Ou seja, nessa sequência de animais impuros, o porco se enquadrava. Ou seja, a gente já viu lá também, na passagem que a gente viu sobre o Gadareno, que os judeus não poderiam nem pastorear porcos, nem criar porcos, e muito menos se alimentar deles, tá? Eles eram tidos como imundos para os judeus. Tá lá em Levítico 11, do 7 ao 8. Ou seja, esse rapaz, bem provável, estava além das fronteiras, tá, de Israel, do território de Israel. Foi até que eu coloquei aqui para você. E ele chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele foi trabalhar, prestar um serviço, ou seja, o dinheiro da herança que ele tinha já tinha terminado. Outro detalhe que a gente tem que atentar é que ele não sai imediatamente da casa do pai. Então ele levou alguns dias, poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo, ou seja, acredita-se que ele vendeu a sua herança, pegou a parte patrimonial que lhe servia, e como na época era muito escambo, né, troca daquilo que tu plantava, tinha a moeda de troca também, mas era algo mais restrito, né, que nem nós temos hoje, o capitalismo. Né? Então, provavelmente ele vendeu aquilo ali por um certo valor e foi viver a sua vida, se aventurar, né, além das fronteiras de Israel, propriamente dito, talvez por um lugar onde ninguém conhece ele, que ele não precisasse ter um cuidado com a reputação do seu nome. Então, esses detalhes é importante você prestar atenção. Ele não sai imediatamente, ele sai alguns dias depois, beleza? E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Olha só esse detalhe aqui. Tá? Então aqui tu consegue abordar até o contexto do desejo. Tá? Alguns autores abordam essa passagem sobre o desejo. Diz que ele estava num nível de promiscuidade tão grande que ele desejou, mas não porque estava faminto. Ele desejou aquilo ali porque ele estava num nível de impureza tão grande que ele queria provar das bolotas dos porcos, daquele animal. Mas aí é uma linha de visão apenas, tá? Eu não consigo enxergar dessa forma 100%. Então acredito que ele também estava com fome, porque afirma que ninguém lhe dava nada. Então ele tinha um salário que provavelmente era só o seu sustento diário ali, que ele não conseguia se manter naquele lugar, manter aquela vida que ele tinha, o status que ele possuía. Beleza? E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então aqui ele
caiu em si, amados. A ficha caiu. Ele viu que ele estava numa terra distante, sofrendo coisas que não precisaria sofrer, e ele lembra da casa do pai. Só que ele cria uma narrativa, né? Ele cria um plano onde ele não teria a audácia de tentar se apresentar como filho. Ou seja, ele se olhava indignamente. Assim como o ladrão na cruz, que a gente vai chegar lá e vamos abordar um pouquinho sobre isso, ele não se sentia digno de estar com o pai, porque ele desonra o pai anteriormente. Então, muito tempo provavelmente se passou, amados. Então, ele ficou mais velho, mudou a sua feição, não sei quanto tempo passou, se um ano, meses ou alguns anos, não sabemos. Mas ele, em algum momento da história, da vida desse rapaz, ele caiu em si. E ele falou, vou voltar, mas vou voltar como servo. Não vou voltar como filho, porque eu não sou nem digno de tentar cogitar essa hipótese de voltar como filho. É justamente esse o plano que ele cria. E agora a gente vai ver o decorrer e o desenrolar dessa história. Então vamos lá, ó. No 20. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. Então o pai vê ele. Não é ele que vê o pai vê ele. Ou seja, depois de um longo tempo, o pai reconhece ele, vê ele, e o pai se moveu de íntima compaixão, olha isso. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então até anotei aqui uma observação, ó. Demonstra que ele estava sendo recebido como filho, e não como escravo. O fato do pai o abraçar é para não permitir que ele se curvasse e se prostrasse, porque naquela época somente os servos se prostravam. Então a gente já viu aqui no capítulo 4 de Lucas, na passagem da tentação do deserto, que o ato de se prostrar representava o que? Reconhecimento de senhorio. Ou seja, somente os escravos tinham essa prática, os filhos não. Então o pai já o abraça e já dá, beija ele, né? Ou seja, recebe ele com uma calorada recepção. Pega isso. E eu coloquei aqui, ó, naquela época somente os escravos se prostravam. Se prostrar significava reconhecer senhorio, tá? Um resumo que eu fiz aqui e já comentei. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, ele reconhece o seu erro, se arrepende. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Eu não quero alegorizar aqui essas figuras, amados. Mas eu coloquei aqui alguma percepção, então eu fiz um resumo também, ó. Então na época, você consegue ver que os muitos pobres e os escravos andavam descalços. Nem todo mundo tinha calçado, a gente já viu isso aqui ao longo das aulas. Todos os utensílios recebidos pelo pródigo reforça a ideia que o pai verdadeiramente estava recebendo ele como filho e não como escravo. Então o fato do pai dele trazer a melhor roupa, botar um anel no dedo, na mão, era a simbologia assim, de honra, tá? E de reconhecimento, como eu posso dizer, como descendência também. E colocar sandálias nos pés está trazendo honra de filiação para ele, novamente. Beleza? Então guarda isso no teu coração. Então o pai, de hipótese alguma, nem considerou a narrativa dele, de ele voltar como escravo. Mas aceitou ele como filho, mesmo ele não se sentindo digno. Cara, isso é muito profundo. Aí ele fala, trazei o bezerro cevado. O pai falou, matai-o e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Então essa parábola que Jesus traz, ele traz uma riqueza de detalhes. Ele traz muita coisa que aconteceu. Assim como a dracma, depois que foi achada, se encerra. Assim como a ovelha, depois que foi achada, se encerrou. Jesus traz mais um detalhe. Porque aqui o filho retorna à casa, é restabelecido. Há uma festa, uma comemoração. Mas Jesus fez questão de dar ênfase nesse detalhe do irmão. Tá? Então o filho mais velho que estava no campo, quando, ou seja, estava servindo ao pai, trabalhando, veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e ele vai perguntar o que é aquilo. Ó. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Olha só, ele estava preso na lei, daquilo que o pai traz como doutrina. A gente vai entender as figuras daqui a pouco, tá, amados? E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado.
E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto, olha isso, e reviveu. Por que ele estava morto e reviveu? Porque ele sai, pega a herança, sai da casa do pai e vai viver. Não deu notícia. Ou seja, o pai não sabia se ele estava morto ou vivo. Mas aqui traz uma figura muito importante, amados, sobre a questão da ressurreição. O que Jesus fez conosco? Nós estávamos numa vida de morte. Jesus nos redime dos nossos pecados, se entrega na cruz por nós, compra a gente por um alto preço e nos dá o que? Vida eterna. Ou seja, alguém que estava morto reviveu, nasceu de novo. Essa é a figura que Jesus está trazendo. Ou seja, alguém que estava morto se arrependeu e teve acesso novamente. Reviveu, mas reviveu como filho, não como servo. Olha só a figura que Jesus está trazendo, esse contraste da antiga aliança para a nova. Porque a antiga aliança, como a gente já comentou algumas vezes, só forjava e formava servos. Mas a nova aliança formava filhos. Isso aqui é muito profundo, amados. Ou seja, a nova aliança ela tira a gente de um contexto de morte e coloca a gente para um cenário de vida eterna, que é o que Jesus fez. Transportou a gente do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é Colossenses 3:17, 3:13, eu não lembro o versículo, mas está em Colossenses, justamente sobre isso, transportar. Essa é a palavra que Paulo usa. Então, sai de um lugar e é levado para um outro. Sai de um lugar deserto e vai para um lugar de vida. É isso que Jesus faz. Ou seja, o Pai está trazendo justamente isso. Esse contraste da antiga aliança para a nova. Em contrapartida, a gente tem alguém que é filho, está dentro de casa, mas não aceita a filiação, que a nova aliança permite. Já estou dando um spoiler aqui, a gente já vai entender isso daqui a pouco, tá? Então vamos encerrar a parábola para a gente trabalhar algumas coisas aqui interessantes, tá? Aí ele diz aqui, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Tá? Então aqui encerra a parábola. Então agora a gente vai ver aqui algumas figuras. Eu separei aqui os personagens nessa parábola para a gente ver justamente o que cada um deles representa, ou representava, tá? Na época de Jesus. Então, o que representam cada um dos personagens? Então, a gente tem aqui o pai representando Deus, o papel de Deus. O filho pródigo, ou seja, o mais novo, que se perdeu. No contexto que Jesus estava ensinando, era que os publicanos e os pecadores. Do contexto de Israel. Lá do início do versículo do capítulo que a gente começou a ler. Que estavam ali para ouvir Jesus. Então, o filho pródigo é justamente essas pessoas do povo judeu que estavam perdidas, afastadas, como ovelhas sem pastor, mas eles aceitaram a doutrina do reino, coisas que os fariseus não estavam aceitando. Ou seja, eles revivem como filhos. Eles vêm com o intuito de serem servos, ou seja, se humilharam a si mesmos, eles reconheciam que necessitavam de perdão, necessitavam de arrepender-se dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e a graça alcançou eles. Ou seja, eles estavam acessando a nova aliança. Aquilo que a cúpula religiosa da época não aceitava. Ou seja, o filho, o irmão mais velho, que tinha herança, era descendente de Abraão, relacionava-se com o pai, assim como os fariseus se relacionavam com Deus. Ou seja, alguém distante. Alguém que é meu senhor, mas não é meu pai. Entende? Eu sirvo há tanto tempo. É justamente isso que o filho mais velho fala. Estou com o Senhor há tanto tempo e sirvo o Senhor há tanto tempo. E o Senhor nunca me recompensaste. E o pai fala, tudo que tem na casa é teu. Tudo que tem no reino é teu. Mas você precisa aceitar o que? A nova aliança. Para que você entre para esse cenário de filiação. E é justamente isso que a cúpula religiosa, os fariseus, saduceus, escribas e todos que compunham o sinédrio, todos aqueles detalhes que nós já vimos, né, sobre o contexto religioso da época, nenhum deles aceitava a doutrina de Jesus, que Jesus estava trazendo. Então essa parábola aqui é poderosíssima, amados, porque para a gente hoje, a gente já consegue extrair riquezas de detalhes e aplicação prática para a nossa vida. A gente consegue ter uma hermenêutica muito prática na nossa vida. Ou seja, para a época de Jesus isso aqui era absurdo. Uma sabedoria divina, uma sabedoria celestial, amados. Tá? Para montar essa narrativa aqui, Jesus estava assim, contrastando a antiga aliança com a nova, que nem tinha sido estabelecida ainda, projetando a nova como seria após a sua morte, ascensão e ressurreição.
Então, assim, ó, é algo muito preciosíssimo e profundo, isso aqui que Jesus está trazendo, tá? Pode ter certeza que eles, na época, não entenderam quase nada, tá? Então, a identidade aqui do pai, quem que era? Deus, novamente, o papel de Deus. O filho pródigo queria voltar como servo, por não se achar digno, mas foi aceitado o quê? Como filhos, porque a nova aliança só forja filhos, filhos maduros e maturos. Ou seja, é necessário o quê? Nascer de novo. Então mas você é filho, não deixa de ser filho por ser imaturo. Entendeu? Você não é servo por ser imaturo. É tratado como servo por ser imaturo. Está em Gálatas 4:1. Tá? Depois tu confere esse texto. Mas, vamos ver se a gente abre aqui. Eu nem anotei, mas a gente consegue abrir. Gálatas 4. Digo, pois, que em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Tá vendo? Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, que eram os judeus, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, o reino de Deus, a nova aliança, ela vai gerar filhos, que é o quê? Herdeiro de tudo. Mas filhos imaturos, que é o que está aqui, em nada se difere o quê? Do melhor capataz da fazenda, do servo. E era justamente esse papel aqui que o irmão mais velho estava. Só que era pior, porque ele estava dentro do quê? Do contexto da antiga aliança. A antiga aliança só formava servos. Ou seja, não tem como ninguém na antiga aliança ser considerado filhos. Por isso que os fariseus estranhavam quando Jesus chamava Deus de Pai. Tá conseguindo entender isso? Ficou claro para você? Então o filho mais velho, a identidade dele, ele agia como servo, não acessava os benefícios de ser filho, mesmo que estava dentro da casa do Pai. Ou seja, Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Então mesmo ele tendo acesso à doutrina de Cristo, eles não aceitaram essa doutrina, que era a doutrina de Deus. Então eles permaneceram o quê? Na esfera de servos da antiga aliança, da lei de Moisés. Tá? Se a gente trouxer para o nosso contexto atual, amados, quem representa o Pai? Continua sendo Deus. Só que o filho pródigo são as pessoas que frequentavam até uma igreja, serviam, porém decidiram provar os devaneios dessa vida. Ou seja, se desviaram, foram provar as coisas boas desse mundo. É justamente isso que está na parábola. Abriu mão da herança, que era celestial, nossa herança é celestial. Eles abrem mão dessa herança e correm o risco de perder tudo e vão para uma terra longínqua, distante, permanecem sendo filhos, mas quando eles querem voltar, o diabo não deixa, o diabo envergonha eles, porque eles se olham tão sujos, se sentem pessoas tão sujas, que estão envolvidos com prostituição, que eles não se sentem dignos de estarem aonde? Dentro de uma igreja, porque estão no vício da bebida, estão no vício da pornografia, estão numa vida de promíscua, enfim, inúmeros pecados que a gente vê hoje as pessoas cometerem. Quantas pessoas nascem em lar cristão, permanecem na igreja por um tempo e saem? Ou simplesmente permanecem dentro da igreja com o coração fora, que é justamente o que o filho mais velho representa. Ou seja, pessoas que estão na igreja, mas acreditam que são justificadas pelo que fazem para Deus. Desse cenário aqui, do filho mais velho, são que as pessoas que estão presas a dogmas e doutrinas humanas hoje, amados, que existem de horrores. Pessoas que estão presas ainda, assim, ó, que somente reproduzem o que aprenderam, têm a cabeça e a mente obtusa, não querem aprender, não estão com o coração aberto a aprender o novo de Deus, segundo as escrituras do Senhor, porque a escritura é imutável, mas a revelação ela é gradual, ela vai se abrindo com o tempo, a revelação do que está na palavra de Deus. Isso é notório ao longo das gerações, tá? Eu falo muito sobre isso, se chama esfera temporal. Eu abordo bastante sobre esse assunto para os mais próximos, que é aqueles que a gente troca ideia de Bíblia no presencial, no bastidor. A gente fala muito sobre isso, tá? E existem pessoas que não cedem, não se flexibilizam em aprender algo novo. É o que elas aprenderam e ponto final. Ou seja, elas se comparam aos religiosos da época. Ou seja, aos fariseus, aos escribas. Elas estão tendo o cristianismo como religião, não como uma vida de relacionamento e comunhão. Entende? O cristianismo não pode ser uma religião. O cristianismo precisa ser uma vida de comunhão, rendição, entrega, renúncia, relacionamento. Coisas que os religiosos de hoje não têm. Eles oram a Deus como os judeus oravam a Deus no judaísmo.
Então, amados, assim, ó, hoje isso continua sendo reproduzido. Por incrível que pareça, 2000 anos depois, a gente continua caindo nos mesmos erros que os seres humanos daquela época viveram, cometiam. Então isso é muito profundo, amados. Então aqui a gente tem uma trilogia que fala justamente sobre o perdido, sobre o pecador que é achado, tá? Então a ovelha, ela não tem aquela maldade, ela se perdeu, ou seja, ela se perdeu. Então a gente tem 3 parábolas que contam a mesma história, vamos dizer assim, com óticas diferentes. Então o primeiro a gente tem a ovelha que se perdeu. A segunda, alguém que perde algo precioso, ou seja, a moeda é um objeto inanimado que alguém perdeu, aquela mulher perdeu algo de valor, entende? Mas ela achou aquele que estava perdido, tá? Dentro de casa, inclusive. Isso que tu tem que entender. Existem pessoas que frequentam igrejas, que se reúnem para professar fé, mas estão perdidas dentro da igreja, dentro da casa, tá? E no terceiro é aquele que optou por ir embora. Ou seja, o cristão que opta por ir embora. É o filho pródigo. Mas em todos os cenários, todos eles têm uma opção de arrepender-se e mudar a rota. Mudar o seu mau caminho. Consegue entender? Ou seja, esse capítulo de Lucas traz justamente essa riqueza de detalhes. Capítulo 15, essa riqueza de detalhes que nós abordamos até aqui. Tá, amados? Então ele foi um capítulo mais curto, tá? Por ser parábolas, por não ter alguns detalhes que a gente precisa ater. Mas eu trouxe aqui bastante coisa do contexto cultural dos usos e costumes. E se você quiser aprofundar, dá para aprofundar mais. Você consegue trazer ministrações em cada uma dessas. Então eu já ministrei muito sobre a parábola do filho pródigo. Eu gosto muito dessa parábola. Já ministrei em diversas situações, diversas ocasiões sobre isso. É uma parábola justamente que retrata justamente dessa pessoa que precisa retornar ao caminho, precisa alinhar o foco, precisa cair em si. Entender que aquela vida que ela está vivendo não vale de nada, não vai levar ninguém a nada. Amém, amados? Então deixa eu voltar aqui para você. Acompanha aí. Então você que não deixou o like ainda, deixa o like para fortalecer o canal, ativa o sininho. O capítulo 15, amados, foi basicamente isso que nós vimos, tá? É algo que tocou muito no meu coração. Eu grifei aqui as partes mais importantes. Eu acredito que seja importante para você também. No final desse curso aqui eu vou estar disponibilizando, tá? Para vocês também os slides que eu uso aqui, tá? Eu vou dar uma melhorada neles também. Quero montar um material baseado nisso, em cima disso, um livro, um e-book sobre esse material. Eu tô vendo como é que eu vou fazer, porque vai demandar um tempinho ainda, que eu preciso achar esse tempo para organizar as informações, para que fique tudo ali de maneira organizada e também, né, um pacote com os slides que você vai poder estar adquirindo aí quem quiser, que tiver interesse. Eu vou colocar para você aqui agora a Bíblia Dramatúrgica para você ouvir todo o capítulo. Mas como eu disse na semana passada, eu tenho um material que ele é fechado, tá? Um material ali que é numa plataforma fechada que você tem acesso às aulas de maneira organizada. Ali eu abordo nesse material inicial sobre os ministérios, os 5 ministérios, sobre identificar se você tem ou não um chamado de Deus, se você tem um embrião de um chamado, ou seja, se aquilo ali está imaturo, mas existe um chamado de Deus para a tua vida. A gente vê muitas coisas sobre o contexto organizacional das igrejas, tá? Da sinagoga ou não, como identificar um falso ministro ou não do evangelho. E é justamente um curso, uma jornada em vídeo baseada no livro, que eu tenho até alguns aqui que eu mostrei na semana passada, que é do Trabalhadores da 1ª Hora, tá? Amados, eu tenho ouvido muito testemunho, tenho ficado muito feliz por isso, de poder saber que através da minha vida o Espírito Santo está construindo pessoas, tá, no entendimento. E esse livro trata justamente sobre isso, uma organização sobre como funciona o corpo de Cristo, mas de uma maneira assim, ó, baseada na palavra de Deus, na Bíblia. Nada tirado da minha cabeça, tá? Tudo que está aqui nesse livro foi inspiração, tendo como base a Bíblia, a palavra de Deus, tá? As Escrituras. Então a palavra de Deus é o nosso norte. E aqui eu trouxe segundo a Bíblia, tá? Então é um descortinar dos olhos, literalmente. Então não tem nada assim do que eu acho. Existem algumas experiências minhas de vida, tem, mas tudo norteado pela Bíblia. E eu tenho certeza assim que você não vai se arrepender se você adquirir tanto o livro quanto a jornada em vida. Tiago, eu tenho preguiça de ler, não gosto de ler.
eu tenho esse material justamente para você. Material em vídeo é justamente para você que tem dificuldade na leitura, não tem um hábito de leitura na tua vida, tá? Mas se você também, Thiago, não quer o livro físico, gosta de ler no tablet, né? Existe também o e-book, você pode estar adquirindo, né? Sai mais em conta, o custo é mais tranquilo e você pode estar tendo acesso também na plataforma QIFI. Eu vou deixar para vocês aí também depois na descrição, tá bem, amados? Mas o que eu quero deixar para você aqui hoje, e um convite, é a jornada em vídeo, tá? Tá num valor super acessível. Deixa eu colocar aqui para você. Você pode estar lendo o QR Code que vai surgir na tela para você aí agora. E até mesmo assim, ó, Thiago, eu comprei o livro. Eu posso ingressar na jornada em vídeo? Amados, existe inspiração nos vídeos que não foram pro livro, tá? Eu não vou dizer infelizmente ou não. Eu fui montar o vídeo baseado nos capítulos, mas na hora o Espírito Santo trouxe outras passagens, trouxe outras experiências que eu tinha vivido, outros testemunhos que estão até mesmo citados na Bíblia, tá? Outras passagens bíblicas, né, que contam a história de outros personagens. Então, assim, ó, vale a pena você conferir. Ah, Thiago, eu peguei a jornada em vídeo, achei que não era para mim, achei um material que não me trouxe uma certa alimentação espiritual, eu precisava de mais. Se você achar que foi algo genérico, algo raso, que eu digo para você que não é, a maioria do corpo de Cristo não consegue ter aquela percepção. Eu te digo isso, inclusive, entre as lideranças. Muita coisa que tá nos vídeos, tem gente que é líder e não sabe, tá? E não estou falando isso aqui como forma de querer desprezar ou menosprezar. Estou dizendo que é uma realidade que nós vivemos no contexto brasileiro, tá, amados? Então, é um material profundo, um material que traz alimento, tá? Profundo. Então, para você que ama a palavra de Deus, que ama a Bíblia, eu te convido a fazer parte, juntamente conosco, da jornada em vídeo dos trabalhadores da 1ª hora. Tá muito bom o material, tá? Eu dei o meu melhor para montar ele, eu editei as aulas, então eu cortei os excessos, deixei somente o necessário. São aulas curtas, amados, não são aulas longas. Acho que a aula maior que tem lá tem 30 minutos, é meia hora, a maior que tem. Então já pensei nisso, otimizar o teu tempo, não enchendo linguiça, colocando só o essencial, batendo em cima da tecla que você precisa guardar como essência de cada aula, de cada capítulo do livro, tá? E algumas aulas também tem o trecho embaixo em PDF para você ter como material complementar, tá? E você pode estar adquirindo isso, a jornada em vídeo, e também o e-book, juntamente com a jornada em vídeo, com um valor acessível para quem comprar a jornada em vídeo. O e-book sai mais barato, sai mais em conta. Dá menos de R$ 1,55, menos de R$ 2 por mês se você parcelar ali o e-book. Então é bem tranquilo, amados, dá para pagar, é questão somente de prioridade. O curso também, se você parcelar ali, ele sai menos que um X completo aqui no Rio Grande do Sul, tá? Bem menos, eu te digo, se você parcelar ali, ó, em 10 vezes, acho que fica 10 ou 12 de 14 e uns quebrados. 14 com 27, 14 e uns quebrados. E se você quiser comprar à vista, ele está saindo por 147, tá? Então até esse ano vai permanecer nesse valor. Então adquira, né? Você que quer crescer no entendimento do Senhor, cumprir o seu chamado com êxito, entender a organização da igreja segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, tá? E tem muita coisa lá, se leva um bônus hoje. Estou levando um tempinho com você aqui hoje, tá? Porque eu tenho negligenciado em oferecer esse material, que vai ser algo que vai somar bastante na sua vida. Então não é papo de vendedor, não. Não quero vender. Ah, Thiago, eu não quero adquirir, eu só estou satisfeito com as lives aqui. Amém, amados. Só que no nosso canal já tem muito material, muito conteúdo bom. Isso aqui é para quem quer um algo a mais. Então tem algumas pessoas que adquiriram, tá? E tem muitos testemunhos legais sobre essa jornada. Estou bem feliz. Também você pode preencher o formulário para tirar dúvidas, críticas construtivas, aquilo que você achar que deve mandar lá também para mim no formulário que eu acompanho ali, para a gente tirar dúvidas e a gente fazer alguns vídeos depois, algumas aulas, tá? Então agora, sem mais delongas, vamos para a leitura dramatúrgica do capítulo 15. Espero poder ter contribuído com a tua vida e que Deus abençoe a tua vida e até a próxima semana. Estamos juntos. Deus te abençoe grandemente. Então fique agora com a Bíblia dramatúrgica. Deixa eu só colocar aqui o capítulo antes da gente ver, porque ainda está com o capítulo 14. Eu vou botar aqui o capítulo 15, que é o de hoje, tá? Para você ouvir. Então fique agora com a Bíblia dramatúrgica. Lucas 15.
Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas 15.